que mostra essa triste realidade brasileira. Na tela, o Latino. Os 10 distritos que concentram o maior número de mortes por Covid em São Paulo ficam na periferia. Não pode deixar o corona vencer a comunidade. Quem lidera esse ranking é um dos distritos mais pobres da capital, localizado na Zona Norte. Até na região da Brasilândia é a que mais concentra a quantidade de mortes por Covid aqui em São Paulo. As pessoas que contraíram a doença e não resistiram por aqui já passam de 100. Por aqui é muito difícil manter o isolamento social. Sempre tem gente circulando. Muitas dessas pessoas não têm outro jeito. Tem que trabalhar e fazer as atividades essenciais. A Jaquelina cuidava de idosos, mas hoje precisa complementar a renda vendendo geladinho na porta de casa. Porque a situação está difícil. Aí a gente não pode sair, né? Então não tem outro meio de ganho. Pelas ruas nem parece que estamos em um lugar onde o número de mortes impressiona. A maior parte cumprindo a quarentena e tem também a maior parte não cumprindo. Agora, parte dessas pessoas que não cumprem é por conta da necessidade, né? O cara precisa trabalhar, está preocupado em faltar o pão de cada dia. Tem pessoas passando fome. A doença, que chegou pelas classes média e alta, atingiu com muita força os mais pobres. Depois da Brasilândia, as regiões mais afetadas são os bairros de Sapopemba e São Mateus, na Zona Leste, Cachoeirinha, na Norte, e Grajaú, no Extremo Sul. Nas áreas com piores indicadores sociais, o risco de morrer por Covid-19 é maior, segundo dados da Prefeitura de São Paulo. Isso inclui pessoas mais jovens. Entre quem tem 40 anos, a chance de morrer por Covid é 10 vezes maior em relação aos da mesma idade que moram em locais mais ricos. De manter o salário da mensalista ou o pagamento de uma diarista, né? Elas recebendo isso daí, elas vão ficar mais protegidas, né? Então, aquela pessoa que trabalhou com você a vida inteira, né? Você está garantindo a vida dela, a vida dos familiares dela. Este senhor, por exemplo, só sai de casa para ir ao mercado, mas ele foi dispensado do serviço e continua recebendo. Nem todo mundo consegue isso. Eu entro em casa agora e não saio mais. O vírus trazido de fora atingiu primeiro as classes média e alta, mas hoje, quase 2 meses depois do início da pandemia, as maiores vítimas são moradores de comunidades. Uma parte do Brasil tem conseguido ficar em quarentena e ter seu isolamento. E outra parte continua nas ruas, circulando, como se nada estivesse acontecendo, expostos aos vírus. Essa população é a população da periferia que mais vai sofrer diante da pandemia. Os 10 distritos de São Paulo com grande concentração de mortes por Covid-19, sejam confirmadas ou suspeitas, têm algo em comum: habitações precárias, como as favelas e os conjuntos habitacionais. Apenas nesses 10 distritos, há pouco mais de 700 mortes. Datene, existe uma informação que demonstra um quadro ainda pior nos locais mais pobres de São Paulo. Quando se trata das mortes confirmadas da doença, essas mesmas áreas acabam registrando menos casos. Isso significa que os mais pobres estão morrendo sem a confirmação da Covid-19. Na rede pública, os testes são aplicados em pessoas internadas ou nos profissionais de saúde. Já na rede privada, os testes podem ser comprados por até R$ 450. Tem muita gente circulando pelas ruas, boa parte delas sem máscaras. O uso de máscara ainda é uma coisa de luxo, então não adianta decretar o uso de máscara se não dá acesso à máscara a essa população. Essa máscara aqui que eu estou usando é uma máscara produzida por costureiras da comunidade. As costureiras ocupam uma sala no Centro de Acolhimento do Idoso de Paraisópolis, que, sem idosos, foi batizado de QG da comunidade contra a Covid. Quantas máscaras passam pela sua mão por dia? Eu acho que mais 5 mil por dia, ou mais até. É trabalho, né? E muito. E com orgulho, né? Porque é para ajudar. A Associação dos Moradores diz que nenhum centavo veio do poder público. Tudo tem sido obtido por meio de doações. Até profissionais da saúde foram contratados. Só para manter os socorristas com 4 ambulâncias, são gastos R$ 5 mil por dia. A empresa fornecedora já está ciente do risco de não receber. Uma operação de guerra. Põe operação de guerra nisso. É uma operação, vamos dizer assim, uma operação de paz. Paz e união, tem que ser assim. Porque não tem uma política pública para as favelas do Brasil ainda.